Olá, estamos de volta para continuar falando com vocês sobre a gestão escolar dentro dessa perspectiva sistêmica. De que forma as ordens do amor ou as leis da vida nos direcionam para um trabalho, uma postura sistêmica. É interessante que quando nós começamos a trilhar esse caminho, como tudo na vida, parece que as coisas vão chegando e vão se encaminhando e tudo começa a fazer sentido. Pois bem, ontem eu reli um livro que eu adquiri há quase 20 anos. E aí a gente começa a perceber se aquele livro fez sentido lá atrás, hoje, quando a gente já tem tantos novos conhecimentos, aquelas mensagens fazem ainda mais sentido. Que livro é esse? O nome do livro é Faça Diferente, Faça a Diferença. Esse livro foi escrito pelo Rodrigo Cardoso em 2003, bastante tempo, né? E aí a gente começa a pensar, é um livro cheio de analogias, de parábolas, né, de histórias, em que o autor ele nos dá várias lições, não é uma apenas, são várias lições de comportamento. Eu digo até que é um livro de autoajuda, embora eu não seja uma leitura muito fidedigna desse gênero, mas é um livro que realmente me marcou e eu gostei muito de fazer sua releitura ontem. Um livro curtinho, pequenininho, de poucas páginas. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês, ó. Curtinho, né? São apenas 96 páginas, mas que trazem muitas lições. Então, dentro dessa postura, né, o que mais me chama a atenção nesse livro, nessa mensagem que ele passa? Esse livro ele traz 3 lições, primeiro, depois ele traz 10 princípios e por fim as 3 últimas lições. É bem interessante. E eu vou começar pelo final, pelas 3 lições finais. Elas dizem o seguinte: primeira, associe-se a pessoas positivas. Segunda, aprenda a usar o poder da palavra. E terceira, seja um eterno aprendiz. Bem, e o que isso tem a ver com pedagogia sistêmica? A princípio, pode parecer que não tem muita coisa, né, que nós não poderíamos aproveitar muito desse conteúdo. Mas nós precisamos pensar um pouco mais para entender essa associação a pessoas positivas, porque nós dizemos que nós não podemos excluir ninguém. Então, se nós pensarmos que todos pertencem ao sistema escolar, eu, como gestora desse sistema, como posso me associar somente às pessoas positivas? E aquelas que estão sempre reclamando, que sempre acham que não vai dar certo, que estamos no caminho errado, o que fazer com elas? Também a essas pessoas nós vamos dizer sim, sim, a tudo que elas representam. Nós vamos nos associar, em primeiro lugar, aos nossos pais, sim. Nós já falamos sobre isso. Somente quando eu me aproprio, tomo comigo a força que vem do meu pai e da minha mãe. E somente quando eu vejo cada uma das pessoas que compõem o sistema escolar com a força, com a história do seu pai, da sua mãe, é que nós podemos perceber que cada uma delas tem uma característica
positiva que pode contribuir com a nossa gestão, com o bem maior da nossa escola. Isso é bem interessante. Todas as pessoas que estão em nosso ambiente são necessárias para manter o equilíbrio. E dentre as histórias que esse autor traz, ele traz uma história que é a Assembleia das Ferramentas. Não sei se vocês conhecem. Eu não vou ler a história aqui, mas fala que certo dia algumas ferramentas foram fazer uma assembleia para discutir quem seria o novo líder, porque o líder deles naquele momento era o martelo. E todas as ferramentas reclamavam, porque ele batia em todo mundo, saía batendo, fazia muito barulho, pá, 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 pá. Aí o martelo, resignadamente, diz, tudo bem, eu deixo a liderança, mas o parafuso não vai poder ficar também. Ele já está fora, porque ele dá voltas demais e não chega a lugar nenhum. O parafuso também se conforma, diz tudo bem, não serei o líder, mas também não será a chave de fenda. Ela se intromete no meio de todo mundo, fica apertando, 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 não deixa ninguém no lugar. Também não pode ser a chave de fenda. E a chave de fenda diz tudo bem, se não gosto da minha forma de liderar, de estar aqui entre vocês, do meu trabalho, eu concordo, mas também não pode ser a lixa. Ela é muito áspera, não tem jeito. Ela sai lixando todo mundo, aparando todo mundo, assim também não dá. E quando estava no meio daquela discussão, chega o oficineiro, o marceneiro, e rapidamente afasta todas aquelas ferramentas do lugar, pega um pedaço de madeira bruto e começa a fazer uma peça delicadíssima. E aí ele usa o martelo, usa o prego, que nem chegou a discutir, a defender seus pontos de vista, o parafuso, a chave de fenda, a lixa, e depois que todos são utilizados naquela peça de madeira, ela se transforma em uma obra fenomenal. Então, o marceneiro sai novamente, termina o seu dia de trabalho e as ferramentas novamente se unem para continuar a assembleia. E o que elas decidem? Todos nós devemos continuar, porque todos nós temos nossos defeitos, mas se um de nós faltar, o trabalho não ficará perfeito. A mesma coisa acontece na escola. Somos todos imperfeitos, mas se nós excluirmos uma pessoa só, o trabalho não estará completo. Entendem? Por isso, nós precisamos seguir essa primeira lição, nos associarmos a todas as pessoas positivas. E todas as pessoas têm algo de positivo. Cabe a nós, como líderes, como gestores, descobrirmos qual é o ponto primordial, essencial de cada um deles. Até a próxima.